Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é a lição de número 11, fala sobre as lições da história. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa aula. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia na tua presença, mais uma semana que passou, pelo teu cuidado, pelo teu amor, tuas misericórdias que se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pelos nossos irmãos que se recuperaram, ó Pai, da Covid, aqueles que já estão em casa, aqueles que já saíram da UTI, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração. Continua, Senhor, cuidando, ó Pai, da nossa igreja, do teu povo, das nossas famílias, das nossas vidas, Senhor. Possamos estar sempre, ó Pai, submissos à tua vontade, sempre, ó Pai, com corações gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Em especial, ó Pai, abençoe a nossa aula nesse momento. Usa a minha vida, Senhor, e nos ajude a compreender e a praticá-la a cada dia nas nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, essa lição de número 11 fala sobre as lições da história. Que história? A história do povo de Israel. Mas como introdução, eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui no próximo slide sobre esse homem que e essa frase que ficou tão famosa, né? I have a dream. I have a dream. Eu tenho um sonho. Quem é esse homem? Esse homem, vocês conhecem, é Martin Luther King. Foi um importante pastor evangélico e ativista político norte-americano. Ele sempre lutou em defesa dos direitos sociais para os negros, para as mulheres, sempre combatendo o preconceito, o racismo, mas ele sempre defendeu, a sua luta era uma luta pacífica, sempre baseada no amor ao próximo e como uma forma de construir um mundo melhor. Martin Luther King Jr. nasceu em 1929 e em 1954 tornou-se pastor da Igreja Batista nos Estados Unidos. E esse discurso dele ficou muito famoso, né? I have a dream. Eu trouxe só dois trechos do discurso, que é um discurso muito grande, mas eu peguei aqui para os irmãos dois trechos desse discurso dele que entrou para a história. Um trecho diz assim: eu tenho um sonho de que os meus 4 filhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Sim, Senhor, hoje eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia todo vale será alteado e toda colina baixada, que o áspero será plano e o torto direito, que se revelará a glória do Senhor, e juntas todas as criaturas a apreciarão. Essa é a nossa esperança, e é esta a fé que levarei comigo ao voltar para o sul. Com esta fé, poderemos extrair da montanha do desespero uma rocha de esperança. Com esta fé, poderemos transformar os clamores dissonantes da nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Então, esse discurso de Martin Luther King ficou muito famoso e entrou para a história. Por que eu trouxe como introdução para os irmãos? Porque essa lição é sobre um discurso também importante, um discurso famoso, que foi o discurso de Moisés. Há muitos discursos famosos nas Escrituras e muitos deles estão registrados no livro de Deuteronômio. Hoje estudaremos o primeiro discurso de Moisés. Discurso esse que faz um panorama histórico da jornada de Israel e exorta o povo a aprender com aquela história. Nesse primeiro discurso, vemos Moisés tratar abertamente dos problemas enfrentados e sabiamente desafiar o povo a aprender com seus erros. Então,
O livro de Deuteronômio, se os irmãos pegarem aí na Bíblia de vocês, do capítulo 1 até o capítulo 4, né, aparece aí o primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Então, olha só, não vamos ler, porque são muitos versículos, né, para a gente ganhar tempo, mas o primeiro capítulo, Moisés começa contando a história de Israel, fazendo um resumo, uma introdução do seu discurso, falando da história de Israel, depois da nomeação de auxiliares para ajudar na condução do povo, né, a terra prometida. Depois ele fala dos 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã, os espias, o relatório dos espias, fala do castigo de Deus, a jornada de Cádiz até Zered, a travessia de Ar e Arnon, a vitória sobre Seom, as vitórias que eles tiveram, né? Capítulo 3 também. No capítulo 4, que é o final desse primeiro discurso, Moisés exorta o povo à obediência e também a oração de Moisés para entrar na terra prometida. Então, nós vemos aqui esse primeiro discurso e depois tem outros que os irmãos podem ler aqui em Deuteronômio e futuramente nas outras lições. Então, fica aí como lição de casa os amados lerem esses 4 primeiros capítulos de Deuteronômio para entender um pouquinho detalhadamente como foi esse discurso. Então, a nossa lição de hoje vai nos ensinar 5 lições importantes que nós podemos aprender com esse discurso de Moisés. Olha só, a primeira lição é que Deus conduz o seu povo. A segunda lição, que devemos aprender com as experiências dos que vieram antes de nós. A terceira, que Deus cuida do seu povo. A quarta lição, que devemos ser submissos à vontade de Deus. E a quinta lição, que Deus recompensa a obediência, mas pune a desobediência. Então, olha só, nesse primeiro ponto, a primeira lição, que é o primeiro ponto da revista de vocês, Deus conduz o seu povo. Moisés inicia registrando a ordem de Deus para que o povo partisse de Horebe, o Monte Sinai. Fica claro que ir para Canaã não foi uma iniciativa do povo, mas uma ordem de Deus. Então, o discurso de Moisés, aí, ele inicia dizendo, mostrando para o povo que ir para Canaã não foi uma iniciativa de Moisés ou do próprio povo, mas foi uma ordem de Deus. Então, aqui Moisés já mostrando que Deus que ordenou e Deus quem conduziu e conduziria o povo em todo momento, em todo tempo. Aquela geração deveria entender que estavam ali para obedecer e cumprir uma missão que seus pais não quiseram cumprir. Então, aquela nova geração não competia a eles questionar, murmurar, como fizeram, né, seus pais, que não quiseram cumprir, mas estavam ali para obedecer ao Senhor e cumprir essa missão. E eles não estariam sozinhos nessa missão. Moisés lembrou isso também no discurso. Olha, é uma missão que não partiu de mim, não partiu de vocês, mas uma missão que partiu de Deus, e ele está conosco como sempre esteve nessa missão. Nós não estamos sozinhos. E aí no terceiro ponto aí do slide fala: essa é a natureza da obra de Deus. Ele nos dá poder para cumprir aquilo que requer de nós. Vamos ver lá, Lucas 24, 49. Lucas 24, versículo 49, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, do alto sejais revestidos de poder. Então é Deus quem nos dá, nos capacita e nos reveste de poder para cumprir aquilo que ele requer de nós. Atos 1:8.
Atos 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, ou seja, recebereis poder do Espírito Santo. Então, essa é a natureza da obra de Deus. Ele nos dá poder para cumprir aquilo que ele requer de nós. O povo de Israel tinha uma missão, Moisés tinha uma missão, Josué tinha uma missão, Caleb, todos nós, e eu e você, cada um de nós temos uma missão, e essa missão é dada por Deus. E é Ele mesmo quem nos dá poder, né, do alto. O Espírito Santo nos capacita, nos dando esse poder para cumprir. A missão que Deus te deu, meu amado, é para você, não sou eu que vou cumprir, não são seus pais, não é o pastor, é sua, então cabe a você cumprir. Outro ponto aqui no discurso de Moisés, que está aqui no quarto item, que no trabalho do reino recebemos o poder de Deus, como lemos, mas também o auxílio dos irmãos. O que acontece? Moisés registrou nesse discurso que ele não poderia realizar essa missão sozinho. Ele precisava de ajuda, ele precisava de irmãos, de pessoas para auxiliá-lo nessa missão tão importante. Então ele aceitou o conselho de seu sogro, Jetro. Então Moisés promoveu a escolha de homens sábios, inteligentes e experimentados para servirem de juízes em diversas instâncias sobre o povo. Aqueles homens partilhariam a carga de trabalho, julgando em nome de Deus as causas mais simples e levando a Moisés somente as causas mais complexas. E aí, no trabalho do reino, nós recebemos esse poder de Deus e também os auxílios dos irmãos. Nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Nós precisamos de ajuda. O pastor tem o auxílio, a ajuda do conselho, dos presbíteros, dos diáconos, né? Os ministérios, a liderança tem ajuda dos membros, daqueles que apoiam, que estão juntos em cada ministério, em cada área. Então, nós nunca realizamos nada sozinho. Sempre vamos precisar de ajuda. Vamos ver lá, Filipenses 4, versículo 10. Filipenses 4, 10. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Agora, Colossenses 1, 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, ou seja, aqui a ajuda de Epáfras. Então, mostrando que nós precisamos de irmãos ao nosso lado nos auxiliando. Então, essa primeira lição que Deus conduz o seu povo, Moisés, o início do discurso de Moisés, aí no capítulo 1, ele mostra a história, faz um resumo da história de Israel, mostra e deixa claro para o povo que é uma ordem de Deus, foi uma missão que Deus ordenou, e não ele, não o povo, que aquela geração deveria entender que eles precisavam obedecer, simplesmente obedecer e seguir e cumprir a ordem de Deus, né? E não seguirem, não fazerem como seus pais, que não quiseram cumprir. E aí mostrando também que nessa condução, que nessa missão, além de Deus conduzir o seu povo, Deus também nos dá poder e também coloca em nossas vidas irmãos e pessoas para nos ajudar. E aí trazendo para a nossa realidade é isso, cada um tem a sua missão, e Deus, meu amado, minha amada, Deus está te conduzindo, Deus está te protegendo, Deus está te abençoando, Deus está te ensinando, moldando o seu coração, o seu caráter. E Deus também tem colocado pessoas ao seu lado para te abençoar. Amém? Deus tem colocado irmãos, irmãs, amigos, pessoas de Deus para te ajudar nessa jornada, nessa caminhada, assim como fez com Moisés. A segunda lição, que é o segundo ponto aí,
da revista nos ensina que nós devemos aprender com as experiências dos que vieram antes de nós. Todos nós, amados, temos exemplos. Exemplos ruins, negativos e exemplos bons. Exemplos de o que fazer e exemplos do que não fazer. Erros e acertos dos nossos pais, de amigos, de irmãos. E principalmente na própria Bíblia, nas Escrituras, exemplos variados de pessoas que erraram e acertaram. Nós devemos olhar para as Escrituras, para o passado e para as pessoas com um olhar de aprendizado, não de julgamento, mas um olhar de o que eu aprendo com essa lição, o que eu aprendo com essa atitude de tal pessoa. E o povo, aquela geração para quem Israel estava dirigindo aquele discurso, tinha muitos exemplos, principalmente negativos, né, do que as gerações passadas tinham feito e o que eles não deveriam fazer. Olha aí o primeiro ponto, ó. Foram os pais daquela geração que se negaram a entrar na terra. Mas se nosso interesse é crescer espiritualmente, temos que aprender a tomar para nós as lições aprendidas pelos erros e acertos dos outros. Então, os erros e os acertos dos outros, das outras pessoas, de outros irmãos, tem que servir como lição para nós. Não como julgamento. Tá vendo só? Eu sabia, caiu do cavalo, bem feito, é castigo. Olha só o que a pessoa fez. Então, assim, não um olhar de julgamento, mas um olhar de, olha só, de exemplo para você não cometer o mesmo erro, de exemplo para você também ajudar essa pessoa, de exemplo para você, na sua jornada, tirar lições preciosas desses erros. Então, aqui, na revista, no ponto 2, diz assim, ó, conhecemos bem a história de Israel. É interessante notar que Moisés usa sempre o pronome vós para se dirigir ao povo. Então, ele diz aqui em Deuteronômio 1:26, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Então, aqui mostrando a rebeldia do povo, dos pais daquela geração. Então, Moisés estava falando que foram os pais daquela geração que se negaram a entrar na terra. Então, mostrando o erro que a outra geração tinha cometido e direcionando aquele povo para não cometer o mesmo erro. Então, olha só, o segundo ponto aqui, ó, o que certo grupo ou certa pessoa faz afeta toda a coletividade, trazendo prejuízo a todos. Isso é verdade, né, meus amados? Com certeza você tem algum exemplo, alguma experiência, alguma vivência, tanto dentro da igreja, ou na família, ou no trabalho, de alguma atitude, de alguma coisa que certa pessoa ou certo grupo fez que afetou todo o grupo, toda a coletividade. Assim foi com o povo de Israel e assim é na igreja, nas nossas vidas. Se algum irmão peca, se algum irmão, algum grupo tem alguma atitude ruim, isso traz dano a toda a igreja, a toda a comunidade. Se algum pai de família, alguma mãe de família cai, peca, cai em tentação, traz um dano terrível para a sua família, para os seus filhos. E também no trabalho, algum erro, alguma coisa danosa pode prejudicar o trabalho de toda uma empresa, de todo um grupo, de todo um setor. Então, nós devemos tomar cuidado, sermos zelosos, vigiar, orar, mas também nos atentar para lições que gerações passadas deixaram para nós. E aí, o terceiro ponto, nós somos igualmente suscetíveis a esses pecados e a tantos outros pecados. Por isso, Paulo escreveu, vamos ver o que Paulo escreveu, 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11.
Diz assim, ó, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, Paulo exortando aqui que certas coisas acontecem e aconteceram como exemplos e que foram escritas nas Escrituras para nos advertir, para a advertência nossa. Então, tudo que aconteceu com o povo de Israel, qual lição, meu amado, minha amada, meu irmão? Qual lição você, jovem, tira do povo de Israel? Qual lição você tira de alguns erros que algumas pessoas já cometeram? Qual lição você tira de erros e acertos de homens e mulheres na Bíblia? Davi acertou muito e também errou muito, né? Foi chamado homem segundo o coração de Deus, mesmo com seus erros. E nós podemos tirar ricas lições da vida de Davi, da vida de Paulo, da vida de Moisés e de tantos outros servos e servas do Senhor. Então, essa lição, essa segunda lição, que é o segundo ponto aqui da revista, nos mostra que nós temos que aprender com as experiências dos que vieram antes de nós. E foi isso que Moisés também estava discursando para o povo, mostrando os erros das gerações, dos pais daquela geração, para que eles não cometessem os mesmos erros. A terceira lição fala aqui do cuidado de Deus, que Deus cuida do seu povo. Olha só o primeiro ponto aí. Moisés conta que chamou Josué e o incentivou a confiar no Senhor nas batalhas que teria em Canaã. Aquelas vitórias seriam como lembrança de que Deus luta em favor do seu povo. Vamos ver lá, Deuteronômio 3, 21 e 22. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 21 e 22. Diz assim: também nesse tempo dei ordem, Moisés falando, também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Então aqui Deus mostrando para Deus mostrando para Moisés e Moisés ensinando a Josué, né, que ele não tinha que temer, que ele não tinha que ter medo, encorajando Josué nas batalhas que ele iria enfrentar, que Deus já lhe garantiria a vitória. Olha só, não temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós, mostrando para José que Deus estava à frente, cuidando, e a vitória seria certa. Então, Moisés ensina a Josué a olhar para as dificuldades com base naquilo que Deus já tinha feito em sua vida. Então, ou seja, olhar para as dificuldades com o olhar de Deus e não com o nosso olhar. E nós, quando enfrentamos essas dificuldades e as provações, as coisas, as lutas do nosso dia a dia, das nossas vidas, nós olhamos somente para o lado ruim, né? Para o lado negativo da situação. E esquecemos do Deus que cuida de nós. Esquecemos do Deus que nos promete que estaria conosco, que nós passaríamos aflições, mas Deus estaria conosco. Que teremos que ter bom ânimo, porque Ele jamais nos abandonaria. Que Ele enviaria o seu Espírito Santo para nos auxiliar, nos exortar, nos consolar, nos fortalecer. Então, aqui o terceiro ponto, temos muito encorajamento em nossa relação com Deus. E refletir sobre nossa, e tudo isso, né, todo esse encorajamento nos faz refletir sobre a nossa história e a história dos outros. Então, é isso que esse exemplo, esse discurso agora de Moisés direcionado para Josué, nos mostra que nós também devemos ser como Moisés, que encorajou Josué.
Nós temos encorajado uns aos outros. Aquele irmão, aquele jovem, aquela moça, aquele moço que está desanimado, que está afastado, que está com problemas. Nós temos criticado, nós temos levado uma palavra de ânimo, de encorajamento. Nós somos muito rápidos em criticar. Temos sempre uma crítica na ponta da língua, mas nós pouco elogiamos, pouco encorajamos uns aos outros. E nesse discurso, Moisés encoraja Josué. Olha só, não desanima, fortalece teu coração, Deus que peleja por você, a vitória é garantida, não tenha medo. Deus está lutando em seu favor, em favor do seu povo. Ele quem nos deu a missão e Ele quem vai nos capacitar. Então, essa terceira lição nos mostra isso. Quem cuida de nós é Deus. Não tem melhor pessoa para cuidar de nós. Deus Todo-Poderoso, Criador, que cuida de nós e não nos abandona. E também uma lição de encorajamento, né? Que você, meu amado, minha amada, possa ser encorajado por Deus, mas que você também possa ser um encorajador, possa receber encorajamento dos seus irmãos, mas também encoraje. Leve isso para a sua vida a partir de agora. Se você tem feito isso, amém, faça mais. Se não tem feito, né, leve uma palavra de encorajamento, né? Mostre ao seu irmão o quanto que ele não está sozinho, né? As redes sociais estão aí, né? Agora não é a nossa língua, são os nossos dedos para digitar. Então digite, mande uma mensagem, mande um áudio de encorajamento. Isso edifica. E isso é muito importante. Então, vemos aqui, ó, primeira lição, Deus conduz o seu povo. Segunda lição, nós devemos aprender com as experiências dos que vieram antes de nós. Terceira lição, Deus cuida do seu povo. Quarta lição, devemos ser submissos à vontade de Deus. Nem tudo sai como planejamos. A vida com Deus não nos isenta das decepções e frustrações. Aprendemos com a experiência pessoal de Moisés que, mesmo tendo trabalhado arduamente na condução do povo de Israel, ele não entrou na terra de Canaã. Então, ou seja, nem tudo na nossa vida sai como a gente planejou. Nem todos os sonhos são realizados, nem toda a nossa vontade é feita, nem tudo que, né? Então, não sai como a gente planejou, mas sai como Deus planejou. Então, e a vida com Deus não nos isenta dessas decepções, dessas frustrações. Vamos ver lá em Deuteronômio 3, 23 a 26. Deuteronômio 3, 23 a 26. Aqui já está dentro do discurso de Moisés, que estamos estudando na lição de hoje, mas essa parte é a oração que Moisés faz para Deus, para entrar, pedir para Deus para entrar na terra de Canaã. Olha só, a partir do versículo 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus e ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar. Então aqui, ó, Moisés rogando, pedindo para Deus. Deus, rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão. Está além do Jordão, esta boa região montanhosa do Líbano, porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisso. Ou seja, Moisés pediu perdão, se arrependeu do que fez, pediu para Deus perdão, estava implorando a Deus que ele pudesse entrar na terra de Canaã. Então, depois de tudo que ele passou, todas com o povo de Israel, tudo que, né, ele falou assim, olha, estou pedindo algo justo, por favor, Senhor. E o que Deus responde para ele? Basta, não me fale mais nisso. Ou seja, não, a resposta é não. Você não vai entrar. A minha vontade é essa. Basta, chega. Chega de falar, chega de implorar. Então, olha, o segundo ponto aí, ó, muito irritado com o povo, Moisés quis afirmar sua autoridade
e bateu na rocha com seu bordão, afirmando seu próprio poder de suprir a água. Como ele deixou de santificar a Deus naquele dia, o Senhor determinou que ele não entraria na terra prometida. Então Deus já tinha determinado que ele não entraria por causa dessa atitude. Então, foi uma decepção, uma frustração muito grande receber esse não de Deus para Moisés. Gente, olha só tudo que Moisés passou com aquele povo. Quantas murmurações, reclamações, quantos momentos difíceis nessa peregrinação no deserto até chegar esse momento. Então, nesse discurso aqui, no capítulo 3, a partir do versículo 23, Deus está implorando a Deus, Moisés está implorando a Deus, fazendo esse pedido: deixa eu entrar em Canaã. E aí, ponto 3, um verdadeiro crente sabe que Deus, por vezes, responde negativamente às nossas orações. E nesse momento está pronto para submeter-se a ela. Então, nós devemos ser submissos à vontade de Deus, seja ela positiva ou negativa aos nossos olhos. Quando nós oramos, nós pedimos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós oramos para ser feita a vontade. Ó, Senhor, a vontade de Deus. Senhor, essa é a minha vontade. Eu quero isso. Está no meu coração, eu tenho esse desejo. Mas seja feita a tua vontade. E se você recebe o não de Deus, qual é a sua atitude? Você continua submisso? Você continua louvando a Deus? Você continua grato por tudo que Ele tem feito? Então, é o que está escrito aqui no terceiro ponto. Um verdadeiro crente sabe que Deus responde muitas vezes negativamente às nossas orações, mas ele sempre está pronto a se submeter-se a ela. Senhor, eu estou triste, não era isso que eu queria, mas eu aceito a tua vontade. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não entendo, não compreendo, está doendo, estou chateado, mas me ajuda a aceitar a tua vontade. Eu estou aqui submisso. É o Senhor quem reina na minha vida. É o Senhor que é soberano, não eu. Então, essa penúltima lição mostra isso. Essa oração de Moisés, clamando a Deus para entrar na terra, e ele dizendo: não, basta, você não vai entrar, nos mostra que nem tudo na nossa vida sai como nós planejamos, que a vontade que prevalece é a vontade de Deus, e que um verdadeiro cristão deve estar submisso a essa vontade, seja ela positiva ou negativa aos nossos olhos. E a quinta e última lição fala que Deus recompensa a obediência, mas pune a desobediência. Diz aqui na revista, tem relato de Moisés, esse relato de Moisés não é apenas um lamento por um sonho não realizado. Moisés quer chamar a atenção do povo para a consequência dos seus atos. Então, ou seja, o que Moisés fez lá na rocha teve uma consequência grave. Fez com que ele não entrasse em Canaã. Então, aquela atitude dele teve uma consequência. E assim é na minha vida, na sua vida. Toda desobediência tem uma punição, tem uma consequência. E essa consequência, nós seremos responsáveis e nós vamos colher. Então, olha só. Moisés disse aqui no capítulo 3, versículo 26, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Então, ele não está transferindo a culpa para o povo, mas chamando a atenção do povo para a importância de se viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Então, esse é o objetivo do capítulo 4. Então, o final do discurso aqui do primeiro discurso de Moisés, como eu falei na introdução, são 4 capítulos, os 4 primeiros capítulos de Deuteronômio. No quarto capítulo, que é o final do discurso de Moisés, Moisés está exortando o povo à obediência. Então, ele está exortando o povo ao quê? A serem obedientes, a cumprirem a ordem de Deus. Então, olha só, a exortação é para ouvir e cumprir os estatutos e juízos do Senhor, sem nada acrescentar ou diminuir.
Então, olha só, Moisés, primeiro ponto, Moisés chama a atenção do povo para a consequência dos seus atos e para a importância de viver de acordo com os mandamentos do Senhor. A exortação é para o povo ouvir e cumprir os estatutos e os juízos do Senhor, sem nada acrescentar ou diminuir. Vamos ver lá, Deuteronômio 4, de 1 a 2. Olha só. Agora, pois, Moisés dizendo, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, o que Moisés estava dizendo? Que o papel daquele povo era cumprir os juízos e os mandamentos do Senhor, sem nada acrescentar e sem nada diminuir, sem mudar nada. Muitas vezes o que acontece hoje em dia são pessoas, né, homens e mulheres, tentando se amoldar ao mundo e tentando mudar a Bíblia, mudar a lei de Deus, porque estamos num mundo pós-moderno, porque estamos, não, isso foi no passado, não é bem assim, as coisas mudaram. Não, os mandamentos do Senhor, os juízos de Deus, a vontade de Deus, ela permanece igual, ontem, hoje e para sempre, e nada deve ser diminuído, aumentado ou modificado. Aqui o terceiro ponto, a palavra de Deus é como luz que ilumina nossas ações e caminhos. Ela transforma o nosso coração e aponta o caminho da vida. As obras de Deus devem estar sempre em nossa mente e no nosso coração, e devem ser ensinadas aos nossos filhos. Então, devemos passar de geração a geração essa lei, esses estatutos, esses mandamentos, como já aprendemos em algumas lições dessa revista anteriores. Então, meus amados, aqui na revista diz, por fim, Moisés afirma que o pecado faria o povo ser expulso da terra e ter de servir a outros deuses e povos. Mas o Senhor sempre poderia ser buscado, onde quer que o povo estivesse. Se isso ocorresse com sinceridade, Deus, que é um Deus misericordioso e fiel, ouviria e ampararia. Qualquer que seja a situação em que nos encontremos, aqueles que reconhecem o Senhor e a sua glória e bondade, prolongarão sua vida e bem-estar para toda eternidade. Então, essa quinta e última lição nos mostra que tudo tem uma consequência. Os nossos acertos têm consequências positivas, têm recompensas. E a nossa desobediência, a nossa rebeldia, os nossos pecados, as nossas omissões, têm punição, têm consequência. Porque o nosso Deus é um Deus justo e é um Deus que nos promete recompensas, nos promete recompensa para aquele que é fiel, para aquele que obedece. Então, a atitude aí de Moisés, a lição, a experiência de Moisés, do povo de Israel, nos traz tantas lições, amados. Essa revista aí do Pentateuco está nos mostrando isso. Que nós temos muitas lições, positivas e negativas, e podemos trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, de maneira prática essas lições. Concluindo, aqui a conclusão e aplicação. O discurso de abertura do livro de Deuteronômio nos ensina sobre a importância da reflexão sobre a história para a orientação e fortalecimento de nossa fé. Então, essa história, de Israel, serve para fortalecer a nossa fé. Só serve para fortalecer a nossa caminhada e aprendermos com essas lições. Deus conduz seu povo e molda o nosso coração através dos eventos. Tudo que aconteceu com o povo, tudo que acontece no nosso meio, tudo que acontece na minha, na sua vida, serve para moldar o nosso coração. Nos mostrar não somente essas 5 lições de hoje, mas tantas outras lições preciosas para as nossas vidas. E aí a pergunta, que lições a história de Israel traz para você? Hein, jovem, que lição? O que você aprendeu e aprende
com toda essa história do povo de Israel, com a experiência de Moisés. Que possamos sempre entender o que Deus quer nos ensinar e que possamos nos submeter sempre à vontade de Deus. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, os nossos jovens, a nossa mocidade, para que vocês sejam jovens de atitude. Atitude segundo a palavra de Deus. Tudo que vocês estão fazendo, todas as atitudes de vocês, as escolhas de vocês, terão uma consequência no futuro. A vida adulta de vocês, o futuro de vocês, depende das atitudes que vocês estão tomando hoje. E quais são essas atitudes? Atitudes de adoração, de consagração a Deus, de obediência, ou atitudes de rebeldia, como o povo de Israel? Fica aí essas lições, essas reflexões. Espero que eu tenha contribuído com os amados nessa manhã e que Deus, o Espírito Santo, aplique nos nossos corações essas verdades e nos ajude a cumpri-las a cada dia em nossas vidas. Um bom domingo a todos, obrigado pela atenção, Deus abençoe e até breve.